Imagine que tudo o que você acha que sabe sobre relacionamentos modernos está incompleto. Que aqueles conselhos de seja você mesmo, escute sempre ou trate-a como uma princesa são apenas pedaços de um quebra-cabeça muito maior. E que as peças que faltam não estão nos livros de autoajuda mais vendidos, nem nos podcasts motivacionais, mas sim em um lugar muito mais antigo, mais cru, para muitos, mais incômodo. Os escritos de um pensador renascentista cuja obra foi tão admirada quanto temida. Estou falando de Nicolau Maquiavel, um homem que não se vestia com as roupas suaves da correção política, mas sim com a armadura da verdade nua e crua, tal como ele a enxergava, fria, direta e sem floreios. Suas palavras foram consideradas perigosas a ponto de seu livro mais famoso, O Príncipe, ter sido condenado pela Igreja. Ainda assim, essas mesmas palavras eram estudadas em segredo por reis, generais e líderes que queriam entender o que realmente move a natureza humana. E aqui está o mais interessante. Embora Maquiavel escrevesse sobre política, poder e guerra, seus princípios não se limitavam a castelos e coroas. Suas observações sobre ambição, medo, desejo sobre como manipular percepções são, surpreendentemente, aplicáveis ao mundo íntimo dos relacionamentos humanos. Agora, pense comigo, e se você pudesse ler as pessoas, especialmente as mulheres, como se fossem um livro aberto, não com teorias abstratas ou frases motivacionais, mas entendendo suas motivações mais instintivas, suas fraquezas ocultas e as forças invisíveis que guiam seu comportamento. Não estamos falando de psicologia moderna com testes e diagnósticos clínicos. Tampouco de um manual para se tornar o homem perfeito que promete resultados mágicos. Isto é diferente. É um olhar cru para a realidade, uma lente que não filtra o que é feio, e que, justamente por isso, pode ser desconfortável. Há mais de 500 anos, Maquiavel escreveu: os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Uma frase que, se olharmos friamente, é como um soco no estômago, cruel, direta, e o mais perturbador, ainda verdadeira, porque nos lembra algo que não gostamos de admitir. As pessoas, no fundo, movem-se mais por interesses concretos do que por ideais românticos. Isso não quer dizer que o amor verdadeiro ou a bondade genuína não existam. Significa que, em muitas situações, por baixo de camadas de afeto e cortesia, existem motores muito mais primitivos: necessidade, ambição, desejo, medo. Essa essência da natureza humana não mudou desde o século XVI. Apenas foi disfarçada por códigos sociais, pelo verniz da modernidade e por discursos sobre igualdade e sentimentos. Mas, no fundo, continuamos jogando com as mesmas regras não escritas. A questão é: como aplicar essa visão maquiavélica, esse entendimento sobre o poder e comportamento humano, ao complexo labirinto dos relacionamentos com as mulheres de hoje? Neste vídeo, não vou dar dicas genéricas. Vou entregar um mapa sombrio, um conjunto de observações que, se você decidir entender e aplicar com inteligência, vai permitir reconhecer padrões, antecipar reações, acima de tudo, não perder a sua posição no tabuleiro. Quero deixar algo claro desde o início. Não se trata de manipular para prejudicar. Não vamos mentir, enganar ou coagir. O que vamos fazer é conhecer o jogo. Por quê? Se você não conhece as regras invisíveis que governam as interações humanas, inevitavelmente vai acabar sendo uma peça movida por alguém que as entende. E é exatamente aqui que Maquiavel se torna um aliado inesperado. Ele não apenas observou o poder, ele o dissecou. E se você estiver disposto a ouvir, pensar e deixar de lado certas ilusões românticas sobre os relacionamentos, o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você os enxerga. Para entender por que Maquiavel continua tão relevante hoje, precisamos viajar mentalmente para o mundo em que ele viveu. Estamos falando da Itália do século XVI, um território fragmentado em cidades-estado que viviam em guerra constante, cercadas de intrigas, alianças frágeis e traições que podiam acontecer da noite para o dia. Naquela época, sobreviver não dependia apenas da força física ou de exércitos bem armados. Sim, a força militar era importante, mas a verdadeira vantagem estava nas mãos de quem sabia ler as pessoas, antecipar seus movimentos e manipular suas percepções com precisão. Maquiavel entendeu como poucos que o poder não se sustentava apenas com espadas, mas também com inteligência e estratégia. Hoje, embora não vivamos mais entre muralhas ou batalhas por territórios, as dinâmicas humanas continuam surpreendentemente parecidas.
O campo de batalha moderno não é o pátio de um castelo, mas sim as redes sociais, os ambientes de trabalho, os grupos de amigos, claro, o território íntimo dos relacionamentos. Pense nisso. Na época de Maquiavel, um gesto, uma palavra ou até mesmo um olhar podiam decidir o seu destino político. Hoje, um simples visualizado e não respondido, uma curtida na foto de outra pessoa ou um story no momento certo podem mudar completamente a percepção que alguém tem de você. O cenário mudou, mas o jogo continua o mesmo. Quem influencia é quem? Quem conduz a narrativa e quem tem a vantagem emocional. O erro de muitos homens é acreditar que os relacionamentos se sustentam apenas em emoções puras, carinho, atração, compatibilidade. Mas, por baixo dessa superfície, existe algo mais sólido e previsível: dinâmicas de poder. Maquiavel não negaria o valor do amor, mas te diria que o amor, por si só, não garante a estabilidade de um vínculo se você não entender como o poder se distribui e se exerce dentro dele. Ele via as interações humanas como um equilíbrio instável entre duas forças: a necessidade de ser querido, a necessidade de manter o controle. E aqui está a conexão direta com os relacionamentos modernos. Mesmo em um mundo onde a independência é um valor sagrado, ainda existe uma forte atração por pessoas que têm direção, que transmitem segurança e que não se abalam diante das dificuldades. Maquiavel afirmava: quem deseja ser obedecido deve saber comandar. No contexto atual, não falamos de obediência literal, mas sim de influência. Num relacionamento, a pessoa que dita o ritmo, define limites e estabelece o enquadramento emocional geralmente é a que conduz a dinâmica. Não se trata de controle autoritário, e sim de liderança natural. Para exercer essa liderança, primeiro é preciso compreender o terreno. E esse terreno é feito de motivações ocultas, medos não confessados e desejos raramente expressos. É justamente aí que entramos no núcleo deste vídeo. As 9 fraquezas femininas que Maquiavel identificaria e usaria a seu favor se vivesse nos dias de hoje. Antes de revelá-las, te faço uma pergunta direta. Você prefere jogar o jogo com consciência e estratégia, ou ser apenas uma peça movida pela vontade de outra pessoa? O que vamos ver no próximo capítulo não é teoria vazia. É um mapa preciso, quase cirúrgico, que vai te mostrar onde estão os pontos de alavancagem nas interações com uma mulher, para que você possa reconhecê-los e usá-los com inteligência. E já adianto, o capítulo 3 será o mais longo e profundo, pois vamos dissecar cada fraqueza com exemplos reais, paralelos históricos e aplicações práticas. 1. A necessidade insaciável de validação. Entre todas as forças invisíveis que movem o comportamento humano, poucas são tão poderosas quanto a necessidade de ser visto, reconhecido e valorizado. E embora essa necessidade exista tanto em homens quanto em mulheres, a história e a biologia fizeram com que, nelas, esse impulso ganhasse nuances muito particulares. Nas sociedades antigas, o valor social de uma mulher estava profundamente ligado à forma como era percebida pelos outros. Sua beleza, sua pureza, sua reputação e seu papel dentro da família e da comunidade não apenas determinavam seu status, mas também sua segurança e suas oportunidades. Perder uma boa reputação podia significar perder alianças, recursos e proteção. Hoje, não vivemos mais em aldeias onde o conselho da tribo decide seu destino, mas a validação social não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Agora ela é medida em curtidas, comentários, seguidores e atenção constante. Uma foto bem produzida, um story no momento certo, um direct com elogios. Tudo isso se tornou a nova moeda de validação do século XXI. E aqui está o ponto. Para muitas mulheres, essa validação funciona como combustível emocional. Não importa o quanto recebam, nunca é o suficiente. O erro que a maioria dos homens comete. Movidos pela ideia de que quanto mais carinho e atenção eu der, mais ela vai gostar de mim, eles acabam se tornando seus maiores fãs. Mandam bom dia e boa noite todos os dias sem falhar, reagem a todas as postagens, elogiam de forma exagerada antes mesmo de conhecê-la de verdade. Com o tempo, essa atenção deixa de ser especial, porque é constante, previsível, principalmente, gratuita. Maquiavel teria dito de forma direta: a generosidade mal administrada leva ao desprezo. Pense nisso. Você valoriza a água quando ela está sempre disponível. Você pensa no ar enquanto respira normalmente. Só damos valor a algo quando ele é escasso.
A atenção funciona exatamente da mesma maneira. Quando é abundante e não é conquistada, perde seu impacto. O que fazer então? Não se trata de ser frio ou cruel. Trata-se de administrar sua validação como um recurso estratégico, e não como um rio aberto para qualquer um beber. Sua atenção deve ser um prêmio, não um direito automático. Exemplo moderno. Um homem conhece uma mulher pelo Instagram. Em vez de reagir a cada foto que ela posta, ele escolhe cuidadosamente quando interagir. Quando elogia, é por algo específico e sincero, muitas vezes ligado a algo que ela disse ou fez, e não apenas a aparência. Com o tempo, ela percebe que essa atenção não é automática, e passa a valorizá-la muito mais. Exemplo histórico. Na corte renascentista, favores e reconhecimentos de um príncipe não eram dados a todos igualmente. Eram reservados a quem demonstrava lealdade ou mérito, criando um ar de exclusividade que fazia as pessoas competirem por sua aprovação. Como aplicar isso de forma prática? Não responda imediatamente a todas as mensagens. Selecione bem os momentos para elogiar, e que sejam elogios genuínos. Observe se ela também investe em você, e não apenas o contrário. Faça com que sua atenção dependa do comportamento dela, não apenas do seu desejo de agradar. Alerta ético. Gerenciar sua validação não significa ignorar ou tratar mal. Não é sobre castigar, e sim sobre mostrar que sua atenção é valiosa e precisa ser conquistada. Quando você entende essa fraqueza e a administra com inteligência, algo interessante acontece. A mulher começa a trabalhar pela sua atenção. E, nesse momento, a dinâmica muda completamente. 2. O relato emocional. Se a primeira fraqueza está ligada à necessidade constante de validação, a segunda tem a ver com a forma como muitas mulheres processam e interpretam o mundo, através de histórias e emoções, mais do que de dados frios e fatos objetivos. Isso não significa que as mulheres não possam pensar de forma lógica, mas sim que, de maneira geral, dão mais peso a como algo as faz sentir do que a análise puramente racional. Maquiavel já intuía isso séculos antes de a psicologia moderna estudá-lo. Ele dizia: os homens julgam mais com os olhos do que com as mãos, porque ver está ao alcance de todos, enquanto tocar está ao alcance de poucos. Traduzindo para o presente, a percepção muitas vezes importa mais do que a realidade objetiva. E, no caso das relações, a percepção é moldada pela história que você transmite e pelo impacto emocional que essa história provoca. O erro comum dos homens: acreditar que basta apresentar informações sobre si mesmos, onde trabalham, o que estudaram, quais hobbies têm, como se estivessem lendo um currículo. Isso pode ser verdade, mas não cria conexão emocional. Exemplo moderno. Um homem diz: eu trabalho com marketing. É uma informação clara, mas neutra. Agora imagine que ele dissesse: eu ajudo marcas a entenderem o que realmente toca as pessoas. É como jogar xadrez, só que com emoções. É fascinante ver como pequenas mudanças podem mudar tudo no comportamento de alguém. No segundo caso, não só há mais emoção, como também é criada uma imagem mental intrigante. Exemplo histórico. Nos tempos de Maquiavel, um embaixador não conquistava alianças apenas apresentando relatórios políticos. Ele pintava quadros mentais de vitórias, riquezas e glórias que poderiam ser alcançadas. A narrativa inspirava mais ação do que qualquer dado técnico. Como aplicar isso de forma prática? Conte suas experiências como pequenas histórias, não como listas de informações. Inclua sensações, desafios e aprendizados naquilo que narra. Crie imagens mentais ao falar. Descreva cenários, sons, cheiros, emoções. Envolva-a emocionalmente, fazendo com que ela se imagine na situação com você. Exemplo aplicado. Em vez de dizer: eu fui escalar, você poderia dizer: eu estava pendurado no meio da montanha, com as mãos geladas e o vento batendo no rosto. Olhei para baixo e parecia que o chão estava a quilômetros. E, naquele momento, percebi como muitas das coisas que me preocupavam na cidade eram pequenas. Alerta ético. O relato emocional não deve ser usado para inventar histórias falsas apenas para impressionar. Isso é manipulação, e a verdade mais cedo ou mais tarde vem à tona. A ideia é contar a verdade de forma envolvente, transformando fatos reais em narrativas que despertam curiosidade e emoção. Quando você domina o poder do relato emocional, algo acontece. Ela começa a te perceber como alguém com profundidade,
que vive experiências e não apenas cumpre uma rotina. E isso, para manter o interesse, é tão poderoso quanto qualquer outro fator de atração. 3. O medo inconsciente da exclusão. Se a validação é o motor que empurra para frente e o relato emocional é a ponte que conecta, esta terceira fraqueza é um eco silencioso do passado que ainda habita o inconsciente feminino, o medo de ser deixada de fora. Nas sociedades tribais e na pré-história, pertencer ao grupo era uma questão de sobrevivência. Uma mulher isolada da tribo, sem apoio, sem proteção e sem acesso a recursos, estava exposta a perigos reais, predadores, falta de alimento, ameaças de outros grupos e vulnerabilidade durante a criação dos filhos. Esse instinto de preservação social se tornou tão profundo que, mesmo hoje, em um mundo urbano, protegido por leis e tecnologia, ele ainda existe, mas com uma nova roupagem. Agora, ele se manifesta em formas mais sutis. O medo de ser substituída por outra. A ansiedade de não ser relevante para alguém que considera importante. O desconforto de não ser incluída em momentos significativos ou em círculos sociais. Exemplo moderno. Uma mulher pode sentir mais incômodo por não ser marcada numa foto com amigos do que por uma crítica direta. Isso porque, para o subconsciente, não estar presente simboliza perder espaço e relevância. Exemplo histórico. Na corte europeia, não ser convidada para um baile ou para um evento diplomático era visto como sinal de que sua influência estava diminuindo. Não era apenas uma questão social, podia significar a perda de aliados e oportunidades políticas. Maquiavel entendia muito bem como usar essa percepção. Em política, ele recomendava criar ambientes onde os outros dependessem de você, mesmo sem perceber. Nos relacionamentos, essa dependência não precisa ser material, ela pode ser emocional. Como aplicar isso de forma prática? Não esteja disponível o tempo todo. Não responda a todas as mensagens imediatamente. Tenha uma vida ativa e interessante fora da relação. Deixe claro, de forma natural, que sua atenção é valiosa. Exemplo aplicado. Se você sempre responde de forma instantânea e está disponível para qualquer plano, sua presença se torna parte do cenário, previsível. Mas, se às vezes demora um pouco para responder, se mantém seus próprios compromissos e projetos, ela percebe que precisa investir para garantir seu espaço na sua vida. Alerta ético. O objetivo não é provocar insegurança tóxica ou jogar com sentimentos de forma cruel. É apenas manter um equilíbrio saudável, no qual a sua presença seja apreciada e não dada como certa. Quando você entende esse medo inconsciente e sabe administrá-lo, cria uma dinâmica em que sua presença é valorizada, e não apenas esperada. E, no jogo da atração, isso muda tudo. 4. A busca por segurança e a armadilha da estabilidade. Entre todas as necessidades humanas, poucas são tão persistentes quanto a busca por segurança. No caso de muitas mulheres, essa necessidade tem raízes profundas, biológicas, históricas e culturais, que moldaram o comportamento feminino ao longo de milhares de anos. Nas sociedades antigas, o parceiro ideal não era escolhido apenas pelo afeto ou pela atração física. O homem que tinha mais chances de ser escolhido era aquele que podia oferecer proteção física, recursos estáveis e segurança emocional para ela e para os filhos. Não era um cálculo romântico, era sobrevivência pura. Um homem incapaz de garantir comida, abrigo e proteção representava risco real para a vida dela e da sua descendência. Hoje, o cenário mudou. Vivemos em cidades protegidas por leis, cercados por tecnologia e conforto. Mas o programa biológico permanece. Muitas mulheres ainda se sentem atraídas por homens que transmitem essa sensação de estabilidade, seja ela emocional, financeira ou social. O problema é que muitos homens interpretam essa busca por segurança de forma errada. Eles acreditam que o segredo para conquistar e manter uma mulher é oferecer 100% de previsibilidade, atenção constante, rotina fixa, disponibilidade total. No início, isso pode até gerar conforto, mas com o tempo, essa ausência de novidade mata a atração. Maquiavel diria algo como: não há erro maior do que oferecer paz quando a outra parte deseja guerra. Essa guerra não é conflito literal, mas sim estímulo, desafio, emoção. Se você oferece apenas segurança, vira um porto seguro, mas também um cenário repetitivo. Exemplo moderno. Um homem que no começo da relação é espontâneo, tem metas, projetos e momentos imprevisíveis,
Aos poucos começa a abandonar tudo para estar mais disponível. Ele acha que está sendo romântico, mas na prática está se tornando previsível e menos interessante. Exemplo histórico: no Renascimento, príncipes que mantinham sempre a mesma política, sem nenhuma surpresa estratégica, tornavam-se presas fáceis para rivais. Estabilidade total, sem uma dose de imprevisibilidade, convidava o adversário a buscar novos caminhos. Como aplicar isso de forma prática? Mantenha uma base estável, cumpra a palavra, seja confiável, transmita segurança. Ao mesmo tempo, traga novidade, convide para experiências inesperadas, proponha mudanças de rotina, explore interesses diferentes juntos. Continue cultivando sua vida pessoal, hobbies, projetos e objetivos que não dependam dela. Não revele todos os seus movimentos, mantenha um pouco de imprevisibilidade saudável. Exemplo aplicado: você pode ser o homem que ela sabe que estará ao lado dela quando precisar, mas também aquele que, de repente, a chama para fazer algo totalmente novo, como uma viagem de última hora ou uma experiência fora do comum. Alerta ético: não confunda imprevisibilidade com irresponsabilidade. Estabilidade é um pilar importante, mas, para manter a chama acesa, precisa ser equilibrada com o caos controlado. Quando você encontra essa mistura, ela passa a ver em você não apenas um porto seguro, mas também um mar aberto que desperta curiosidade e desejo de navegar. 5. O ego da atratividade na era digital. Vivemos em uma época única na história da humanidade. Nunca antes foi tão fácil receber atenção, validação e elogios em grandes quantidades, vindos de centenas ou até milhares de pessoas, tudo isso sem sair de casa. Para muitas mulheres, especialmente as que se enquadram nos padrões atuais de beleza, a internet se tornou um amplificador do ego. Basta postar uma foto bem produzida para receber dezenas de curtidas em minutos, comentários como linda, perfeita, maravilhosa e uma fila de mensagens diretas. Em aplicativos de relacionamento, não é incomum que recebam dezenas ou até centenas de matches em um único dia. Consequência direta: a percepção de valor no mercado afetivo muda. Não se trata de arrogância gratuita. É que, quando a validação se torna abundante, o ponto de referência sobre o que é normal também muda. Um homem comum pode receber um elogio sobre sua aparência uma vez por mês. Já uma mulher atraente recebe dezenas por dia. É natural que o impacto emocional de cada elogio seja muito menor para ela. Maquiavel entenderia isso perfeitamente e diria: não há maior desprezo do que a indiferença calculada. O que isso significa na prática? Se você tenta competir dando mais atenção, mais elogios e mais validação do que todos os outros, vai acabar se tornando invisível. Ela já recebe isso de sobra. O que chama a atenção é justamente não entrar no jogo da validação excessiva. Exemplo moderno: ela posta uma foto incrível. Centenas de comentários aparecem elogiando sua beleza. Você não comenta sobre a aparência. Em vez disso, comenta algo específico sobre a situação da foto, ou até ignora o post e só puxa assunto mais tarde sobre outro tema. Isso quebra o padrão e desperta curiosidade. Exemplo histórico: na diplomacia renascentista, o governante que se mostrava desesperado para fechar uma aliança perdia poder de negociação. Já aquele que mantinha a postura firme e calma, mesmo diante de ofertas, despertava mais interesse e respeito. Como aplicar de forma prática? Não reaja a todas as publicações. Escolha momentos estratégicos. Quando elogiar, seja específico e fale de algo que ela não ouve de todo mundo. Mantenha seu padrão. Sua atenção não está disponível para qualquer pessoa, mas para quem realmente a merece. Não demonstre urgência ou desespero para conquistar a aprovação dela. Alerta ético: indiferença calculada não é grosseria. Não se trata de humilhar ou de diminuir o outro, mas sim de manter o seu valor percebido. Sua atenção deve ser um recurso raro e especial, não algo automático. Quando você domina isso, algo curioso acontece. Ela, acostumada a receber atenção fácil, começa a se perguntar por que você não age como todos os outros. E essa pergunta, sozinha, é suficiente para colocar você no centro do pensamento dela. 6. A curiosidade incontrolável e o poder do mistério. O cérebro humano odeia espaços em branco. Quando algo fica sem resposta, nossa mente tende a preencher as lacunas por conta própria. Enquanto tenta, mantém aquele assunto ou pessoa em evidência.
Para muitas mulheres, a curiosidade é um gatilho poderoso. Quando percebem que um homem tem camadas que ainda não foram reveladas, um mundo interno que não está totalmente exposto, ou histórias que não foram totalmente contadas, essa sensação de preciso saber mais se torna quase irresistível. O erro da maioria dos homens. No desejo de ser transparente ou ganhar confiança rápido, eles despejam toda a sua vida nos primeiros encontros, contam a infância, a rotina, os medos, os sonhos, os problemas, tudo de uma vez. O resultado? O mistério desaparece, e com ele a curiosidade. Maquiavel, mestre da dissimulação estratégica, teria dito: nunca revele todas as suas cartas antes da hora. Exemplo moderno. Você conhece uma mulher, ao invés de contar tudo sobre você de imediato, solta informações aos poucos. Menciona que pratica um esporte pouco comum, mas não diz qual. Ou comenta que já viveu algo que mudou completamente a forma como você vê a vida, mas deixa os detalhes para outro momento. Isso não é mentira, é administrar a informação para criar intriga. Exemplo histórico. Na política renascentista, líderes raramente revelavam todos os seus recursos ou planos de batalha. Deixavam o oponente adivinhar, o que aumentava o respeito e o cuidado com que eram tratados. Como aplicar de forma prática? Fale sobre sua vida como se fosse uma série com episódios, não como um documentário que entrega tudo de uma vez. Deixe que ela descubra coisas sobre você aos poucos, por meio de ações e conversas. Não publique absolutamente tudo nas redes sociais. Preserve uma parte da sua vida offline. Quando perguntarem algo, responda com sinceridade, mas de forma que desperte novas perguntas. Exemplo aplicado. Se ela perguntar: o que você fez no fim de semana? Ao invés de dizer fui à academia e assisti a um filme em casa, você pode dizer: digamos que testei algo novo, e ainda estou pensando se faria de novo. Isso gera curiosidade instantânea. Alerta ético. O mistério deve ser autêntico. Não se trata de inventar histórias ou criar uma persona falsa, mas de administrar o ritmo com que revela quem você é. A verdade continua sendo a base. O que muda é a ordem e o tempo de entrega. Quando você usa o poder do mistério, algo acontece. Ela começa a pensar em você mesmo quando não estão juntos, tentando preencher mentalmente as lacunas. E quando uma pessoa pensa repetidamente em você, o interesse cresce quase sem esforço. 7. A competição silenciosa entre mulheres. Poucas admitem abertamente, mas a competição entre mulheres pela atenção de um homem que elas consideram valioso é real, intensa, muitas vezes, sutil. Não se trata de rivalidade declarada, é um instinto que pode aparecer mesmo em ambientes onde não há disputa oficial. Historicamente, garantir o interesse de um homem com recursos, status ou habilidades valorizadas era um diferencial estratégico. Isso poderia significar mais proteção, segurança e oportunidades para ela e para seus filhos. Com o tempo, esse instinto se transformou, mas não desapareceu. Hoje, ele ainda se manifesta, apenas em um contexto diferente. Como essa competição aparece no mundo moderno? Incômodo visível ou sutil quando você menciona outra mulher. Aumento repentino do cuidado com a aparência quando há outras mulheres por perto. Mudança no comportamento quando percebe que há mais alguém recebendo sua atenção. Maquiavel, que sabia explorar tensões para fortalecer sua posição, diria: dívida para reinar. No contexto dos relacionamentos, isso não significa criar conflitos ou provocar ciúmes tóxicos. Significa mostrar, de maneira sutil, que você é valorizado e desejado por outras pessoas, e que, portanto, não é garantia exclusiva de ninguém. Exemplo moderno. Você está conversando com ela e menciona casualmente: uma amiga minha me recomendou um restaurante novo, acho que vou conferir. Não há insinuação romântica, mas a simples menção de que a outra mulher em sua vida social aciona um instinto de atenção. Exemplo histórico. Nos círculos políticos renascentistas, líderes que tinham mais de uma opção de aliança eram mais cortejados. Ter alternativas aumentava seu valor e sua influência. Como aplicar de forma prática? Mantenha relacionamentos sociais ativos, incluindo amizades femininas genuínas. Mencione, de forma natural, interações positivas que você teve com outras mulheres, mas sem exagero. Não transforme isso em provocação constante. O objetivo é sutileza, não insegurança. Exemplo aplicado.
Ao contar sobre o seu dia, você pode dizer: conversei com a Júlia hoje, ela me ajudou a resolver um problema no trabalho. Simples, neutro e natural, mas suficiente para que ela perceba que outras mulheres respeitam e valorizam você. Alerta ético. Usar essa tática de forma exagerada ou maliciosa pode criar ciúmes desnecessários e até destruir a confiança. O ponto não é gerar conflito, e sim lembrar que você é uma pessoa de valor reconhecido por outros. Quando isso é feito de forma equilibrada, algo poderoso acontece. Ela passa a investir mais na relação para garantir o espaço que já tem, mesmo que não perceba conscientemente. 8. O desejo de transformar o projeto homem. Muitas mulheres não buscam apenas o homem pronto, perfeito e inalcançável. Para algumas, há uma atração especial pelo homem com potencial. Alguém que ainda tem pontos a desenvolver, mas que demonstra força, ambição e capacidade de evolução. Esse instinto desperta nelas a sensação de missão, a vontade de lapidar o diamante bruto até que ele brilhe. Por que isso acontece? Historicamente, investir em um homem promissor poderia garantir a ela benefícios futuros, status, segurança e estabilidade. Ajudar esse homem a crescer era, de certa forma, um investimento estratégico para a vida dela. Hoje, mesmo com independência e oportunidades próprias, esse instinto permanece, agora muito mais ligado a fatores emocionais e de realização pessoal. Maquiavel entenderia bem esse jogo e poderia dizer: uma fraqueza aparente, mostrada de forma calculada, pode conquistar mais aliados do que a força absoluta. O segredo está no equilíbrio. Mostrar que você é humano, que tem áreas em que está trabalhando, mas sem parecer dependente ou incapaz. É criar espaço para que ela sinta que pode contribuir, sem jamais entregar o controle do seu crescimento. Exemplo moderno. Um homem seguro de si e com objetivos claros comenta: estou tentando melhorar minha oratória, mas ainda fico nervoso em público. Isso não o diminui. Ao contrário, o torna mais humano e abre espaço para que ela participe, dê dicas ou encoraje. Exemplo histórico. No Renascimento, líderes inteligentes compartilhavam seletivamente suas dificuldades com pessoas-chave, não para se tornarem frágeis, mas para criar vínculo e gerar lealdade. Ao envolver alguém no processo de superação, fortaleciam o relacionamento. Como aplicar de forma prática? Mostre áreas da sua vida em que está evoluindo, mas que não comprometem sua imagem de competência. Permita que ela participe com ideias ou apoio, sem tornar isso uma obrigação. Reconheça suas contribuições quando forem genuínas, mas deixe claro que a responsabilidade final é sua. Evite expor problemas graves ou dramas logo no início. Isso pode gerar afastamento ao invés de conexão. Exemplo aplicado. Estou reorganizando meus treinos para ganhar mais resistência, mas ainda estou testando o que funciona melhor. Você já fez alguma mudança assim? Aqui, você cria um espaço para envolvimento, mas mantém o controle sobre seu processo. Alerta ético. Nunca invente dificuldades só para despertar o instinto de transformação. Além de antiético, isso mina a confiança. O objetivo é compartilhar desafios reais, de forma dosada e estratégica. Quando essa fraqueza é ativada da maneira certa, ela passa a sentir que é parte do seu progresso. E isso cria um vínculo emocional profundo. Mas sempre lembrando, o diamante é você, e quem o lapida, no final, é você mesmo. 9. A dualidade da liderança, liberdade e direção. Vivemos em uma época em que muitas mulheres valorizam, com razão, sua independência, autonomia e capacidade de tomar decisões. Elas querem, e devem querer, liberdade. Mas existe, no nível mais profundo e instintivo, um desejo igualmente forte por direção. Seguir um homem que sabe para onde está indo, que tem clareza de propósito e capacidade de liderança. Essa aparente contradição cria uma dinâmica curiosa. Ela quer opinar e participar, mas também quer sentir que existe alguém capaz de conduzir o caminho quando for necessário. Maquiavel, que entendia como equilibrar amor, respeito e autoridade, poderia dizer: não se governa apenas com afeto, mas com firmeza que inspire confiança. O erro de muitos homens modernos: confundem liderança com autoritarismo, tentando impor tudo sem ouvir. Isso é fragilidade disfarçada. Outros, no extremo oposto, têm tanto medo de parecer controladores que deixam todas as decisões para ela, e acabam transmitindo insegurança e falta de iniciativa.
O ponto certo. A liderança saudável é feita de iniciativa, clareza e capacidade de tomar decisões, sempre considerando e respeitando a opinião dela. Você não é um ditador, mas também não é um passageiro distraído. É o capitão do barco. Exemplo moderno. Se vocês estão decidindo onde jantar e ela diz tanto faz, o homem sem direção vai responder: então escolhe você. O homem que lidera de forma equilibrada responde: então vamos naquele restaurante novo que abriu no centro, acho que você vai gostar. Ele toma a decisão, mas pensando nela. Exemplo histórico. Líderes renascentistas de sucesso sabiam ouvir conselhos, mas não hesitavam em assumir o comando quando chegava a hora da ação. Isso transmitia confiança e atraía seguidores leais. Como aplicar de forma prática? Tenha clareza sobre o que quer para a sua vida e siga esse rumo. Tome pequenas decisões no dia a dia sem hesitar, mostrando que sabe guiar. Peça a opinião dela, mas esteja pronto para decidir quando for preciso. Mantenha a postura firme em seus valores, mesmo que haja discordância. Exemplo aplicado. Pensei em a gente ir na exposição de arte hoje à tarde e depois tomar um vinho naquele lugar que você gosta. O que acha? Aqui, você lidera propondo, mas abre espaço para a contribuição. Alerta ético. Liderança não é controle absoluto. É inspirar confiança, criar segurança e abrir caminho. É fazer com que ela queira seguir. Não porque é obrigada, mas porque sente que você sabe conduzir. Quando essa dualidade é bem administrada, ela sente o melhor dos dois mundos. A liberdade de ser ela mesma e a segurança de estar ao lado de um homem que sabe para onde está indo. Manipulação ou estratégia. Desmontando o mito. Sempre que falamos de poder, influência e compreensão das fraquezas humanas, surge a mesma dúvida. Mas isso não é manipulação? A resposta curta é: não, desde que a intenção e a forma sejam corretas. A manipulação, no sentido negativo, envolve mentir, enganar, coagir ou tirar proveito de alguém, privando essa pessoa de seu livre-arbítrio para benefício próprio, geralmente causando dano. O que estamos discutindo aqui é consciência estratégica. Maquiavel entendia que o mundo não é movido apenas por boas intenções. Ele sabia que, gostemos ou não, existem regras não escritas, dinâmicas invisíveis e interesses ocultos em todas as interações humanas. Ignorar isso não o torna mais puro ou nobre, apenas mais vulnerável. Aquele que não vê o jogo, acaba sendo jogado. A diferença essencial está na intenção. Manipulação priva o outro de escolhas conscientes, distorce a realidade e gera dependência nociva. Estratégia entende as regras, reconhece os padrões e atua de forma consciente, preservando a verdade e a ética. Exemplo aplicado ao mundo moderno. Um manipulador elogia falsamente para conseguir algo imediato. Um estrategista reconhece o valor real de alguém, elogia de forma sincera, mas mantém padrões claros e não entrega tudo de graça. Porque a estratégia é necessária. Vivemos em um mundo de sobrecarga de informações, egos inflados e disputas veladas. Se você não souber navegar nesse ambiente com clareza e firmeza, acabará à mercê das decisões e desejos dos outros. No campo dos relacionamentos, isso significa ser constantemente reativo, sempre respondendo, mas nunca liderando o jogo. A visão maquiavélica aplicada às relações modernas não é sobre jogar com os sentimentos de alguém. É sobre não se deixar arrastar pelo jogo que já está acontecendo, mesmo que você não o perceba. As 9 fraquezas que vimos não foram inventadas por você, por mim ou por Maquiavel. Elas já existem, moldadas por séculos de história, biologia e cultura. A única questão é: você vai fingir que elas não estão lá ou vai aprender a reconhecê-las e administrá-las? Conclusão ética. Ser estrategista não é ser frio ou calculista no sentido pejorativo. É ter consciência. É saber quando agir, quando recuar, quando falar e quando deixar que o silêncio trabalhe por você. É preservar a sua liberdade e o seu valor, enquanto cria conexões que sejam igualmente fortes e saudáveis para ambas as partes. Se você chegou até aqui, já percebeu que o mundo das relações não é um conto de fadas movido apenas por emoções puras. Ele é, na verdade, um campo de jogo complexo, com regras invisíveis, dinâmicas de poder e padrões que se repetem há séculos. Você pode ignorar isso e continuar sendo arrastado pelas correntes, ou pode escolher se tornar o capitão do seu próprio barco. Maquiavel não falava de amor romântico,
mas de poder, influência e sobrevivência. Aplicar sua visão às relações modernas não significa perder o lado humano, mas sim acrescentar lucidez ao que já existe. Quando você entende as 9 fraquezas, deixa de ser previsível, deixa de ser o homem que vive em função da aprovação alheia, e passa a ser o homem que conduz, que decide e que inspira. Pense nisso. Quantas vezes você já foi o cara que entregou tudo de graça? Atenção, tempo, esforço, para, no final, ser esquecido. Quantas vezes você já foi o bom moço que seguiu todos os conselhos populares, e ainda assim acabou ignorado ou na zona de amizade? Quantas vezes você sentiu que estava sempre reagindo, nunca liderando? A boa notícia é que isso pode mudar. A partir de hoje, você pode começar a observar padrões, a criar escassez de atenção, a despertar curiosidade, a equilibrar estabilidade e imprevisibilidade, e a se tornar o homem que outros respeitam e que ela quer manter por perto. E agora, quero ouvir você. Balão de fala, qual dessas fraquezas você já viu funcionar na prática? Balão de fala, qual você acha que é mais poderosa no mundo de hoje? Balão de fala, ou você acredita que Maquiavel exagera e que existe um caminho mais romântico? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sim, eu leio todos. Sua opinião não apenas enriquece essa conversa, como também pode inspirar o próximo vídeo. E se esse conteúdo fez você pensar diferente, se mexeu com suas ideias, compartilhe com um amigo que precise ouvir isso. Assim, mais homens terão as ferramentas para deixar de ser jogados e começar a jogar. Por fim, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos, porque vamos continuar explorando temas que unem estratégia, psicologia e poder pessoal. Tudo para que você se torne não apenas melhor nas relações, mas mais forte na vida. Lembre-se, no jogo da vida, e especialmente no jogo das relações, vence quem pensa, não quem sente.